Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Trocando Bytes. Hoje a gente vai falar sobre a introdução à computação. É muito legal você saber um pouco de história. Acho que tudo que você aprende, tudo que você vai estudar, é legal você ter um contexto, né? A gente pode começar direto no software, lá, aprendendo algoritmo e tudo, nós vamos passar por isso depois. Mas eu achei bem interessante conversar um pouco com vocês sobre essa parte inicial aí, né? Sobre a história do computador, né? Como que surgiu isso tudo aí? O ser humano sempre procurando automatizar as coisas, né? Então vamos lá, vamos começar então falando sobre a história da computação. Então, exatamente o que é a computação? Seguindo aqui o que eu tinha colocado, inclusive, eu peguei essas informações, grande parte foi na Wikipédia, né? Que eu acho que é um meio bem legal para você estudar, né? E aqui é uma coisa que eu estou fazendo, que é juntando essas informações que eu peguei e a gente conversar sobre isso, tá? Não é uma coisa para tentar ensinar nada, mas acaba que a gente aprende também, porque eu não tenho tudo isso de cabeça. A gente tem noção sim, né? Eu até tenho noção dessa história, porque eu lembro que eu estudei isso há muito tempo atrás, né? Quando eu fiz curso de informática, lá atrás chamava curso de informática, era até um curso técnico na época. Eu acho importante a gente conversar sobre isso, né? Saber da onde que veio tudo que a gente trabalha hoje, eu acho legal. Mas a computação é qualquer atividade orientada a objetivos que exigem e se beneficiam ou criem máquinas de computação. Máquinas de computar, tá vendo? Ela inclui estudo e experimentação de processos algorítmicos e desenvolvimento de hardware e software. Então a computação, pelo que é dito aqui, ela é um conjunto de hardware e software, né? Ela envolve, na verdade, o software também. Inclusive, nem sempre você vai ter um software, na verdade. Digamos assim que ela é uma das áreas mais importantes e influentes no mundo moderno e quase todos os aspectos da nossa vida são impactados pela computação de alguma forma. Isso a gente sabe, né? Hoje você não consegue fazer muita coisa se você não está diretamente ligado em algum tipo de computação, né? Qualquer coisa, você vai usar o seu celular, pronto, já está usando a computação de alguma forma, né? Se você está comprando online, usando um cartão de crédito, para você viver sem usar a computação de alguma forma hoje, você quase que tem que ir para uma ilha mesmo, fazer tipo aquele Robinson Crusoe lá, fazer uma cabana numa ilha e viver lá, porque mesmo que você ache que não está usando, você vai estar. Se você entrar numa venda que ela não seja informatizada e a pessoa usar uma máquina lá que está fazendo cálculo para te dar o total que você tem que pagar, ele está usando um tipo de computação. Por isso que aquela máquina ali, ela está computando o resultado. Isso também é computação. Então, prosseguindo aqui, olha só que interessante. Esse Abaco aqui, ele é considerado, tá? O primeiro computador, né, instrumento mecânico. Olha que aqui não tem software. Software é a parte, digamos, soft, leve, seria os programas, né, que rodam dentro de um hardware específico. Então, nesse caso aqui, nós estamos no século V a.C., né? Foi inventado pela China, pelos chineses, né? E ele é usado para fazer cálculo, né? Então, através desse ábaco aqui, eles conseguiam manipular essas esferas e eles iam fazendo cálculos de acordo com o posicionamento das esferas. Eles iam puxando uma esferinha, ia fazendo cálculo. E por incrível que pareça, se você tirasse um estático ali daquele momento, você meio que tinha uma memória ali, né? É interessante isso, vocês vão ver que memória, na verdade, é uma coisa, até um flip-flop é uma memória de 1 bit, né? Que a gente vai ver depois que quando você tem um byte de dados que grava uma letra A, que é um código ASCII 65, são 8 bits, cada um ligado ou desligado. Então, se você considerar isso aqui, essa caixinha, você pode ver ali, ela tem, por acaso ela tem 8 riscos ali. Eu nem sabia disso, mas dá para você armazenar um número ASCII ali. Olha que interessante, né? Vamos supor que aqui na parte superior dela aqui, você tem que para cima é 1, para baixo é 0, um exemplo, né? Ela na verdade ela fica apoiada horizontalmente. Então você pode armazenar o código da letra A aqui, se você quiser. Olha só que legal.
É só você criar o código 65 em binário também, a gente vai ver o que é binário. Mas vamos continuar, né? Aqui já pulando bem para frente, é mais conhecido como o John Napier. Ele é conhecido como descobridor da tábua de logaritmos, né? Ele inventou a régua de cálculo, o primeiro instrumento analógico para cálculos. Na verdade, esse John Napier, eu estava vendo sobre ele, ele era um cara estudioso, né? E ele começou a trabalhar com logaritmo. Essa régua que ele criou aqui já foi depois dele ter estudado pra caramba isso aí. E ele já começou a usar mesmo os estudos dele, que era muito importante lá para fazer certos tipos de cálculos, né? Então você vê que através dessa régua aqui ele já marcava as coisas ali e obtinha lá um resultado, tá? Então é muito interessante também que é um instrumento de cálculo analógico, tá? A régua é uma simples régua. Blaise Pascal. O Blaise Pascal 1623. Ele inventou aos 19 anos a primeira máquina de calcular, chamada máquina de aritmética, uma máquina de Pascal, né? Tinha roda pascalina, mas através dessa maquininha aqui ele conseguia fazer cálculos, tá? Aqui você pode ver que já ficou uma coisa mais parecida, entre aspas, muitas aspas, com os computadores, porque aqui você já tem um dispositivo, um hardware que você mexe aqui e ele vai fazer algum tipo de processamento. Pode ver que aqui em cima tem umas coisinhas aqui, que sai aqui, ó. Provavelmente é onde ele obtém o resultado do cálculo, tá? É um visor, né? Você pode ver que tem uma user interface aqui, tá vendo? Para o pessoal da UX aí, o que vocês acham aí da máquina do Pascal aí? Inclusive a linguagem Pascal obteve o seu nome em homenagem ao Blaise Pascal, tá? A linguagem Pascal, para quem não sabe, é a linguagem que é utilizada naquela ferramenta Delphi. É uma versão um pouco modificada com orientação a objetos e tudo, mas surgiu do Pascal mesmo. É o Object Pascal, tá? Aí depois você tem o Leibniz. Aqui já estamos em 1646. Foi um proeminente polimata que tem vários conhecimentos, filósofo alemão e figura central da história da matemática. Então ele era um matemático também, né? Ele tinha vários conhecimentos, era um cara bem esperto mesmo. Ele se tornou um dos inventores mais prolíficos no campo das calculadoras mecânicas, além de inventar a roda de Leibniz, usada no aritmômetro, conhecido como a primeira calculadora mecânica produzida em massa. Ele é aritmômetro. Então esse aritmômetro aqui, existiam outras calculadoras, né? Mas vocês podem ver que isso aqui é um pouco mais avançado e ele já foi produzido para ser vendido, né? Isso em 1646. Interessante, né? Então vamos continuar para frente. Agora a gente já pulou para 1791. Aqui nós temos a máquina de Charles Babbage, máquina analítica, também conhecido como engenho analítico. A máquina foi descrita pela primeira vez em 1837 como a sucessora da máquina diferencial, um design para um computador mecânico mais simples. Continuando aqui, vamos para o próximo slide. Aí já tem o Joseph-Marie Jacquard, mecânico francês que introduziu o tear programável. Pessoal, vocês imaginam o tanto que isso era avançado para a época? 1804. Olha isso aqui era uma cartela perfurada, e através dessa cartela perfurada, desse tear, que o tear ele produz tecido, né? Ele conseguiu fazer desenhos muito complicados que não conseguiriam ser feitos talvez, ou com muita dificuldade manualmente, né? Então isso aqui foi uma coisa fantástica que o Jacquard inventou. E na verdade, inclusive essa técnica de cartões perfurados foi utilizado muito depois para pessoal, para processamento de folha de pagamento, um monte de coisa, e era usado como armazenamento de dados, né? Até pouco tempo atrás o pessoal estava usando aí. Eu lembro que aqui na Companhia Siderúrgica Nacional, aqui na cidade de Volta Redonda, utilizava processamento com cartões perfurados até pouco tempo atrás.
inclusive na linguagem COBOL. O COBOL tinha muitos sistemas em COBOL que na época utilizava isso. E realmente os cartões perfurados eles armazenavam informação e depois ela era lida por uma máquina de cartão perfurado e fazia uma coisa parecida com o STR. STR lia esse cartão e programável, né? Que você programava ali o que sairia e ele fazia um tecido baseado na programação. Então sim, era um computador, né, gente? Muito legal isso. Eu acho esse STR fantástico. Isso aqui é muito legal. Continuando aqui, olha que legal aí o George Boole, né? Vocês já viram falar da álgebra booleana ou expressões booleanas? Então vem desse senhor aqui, o George Boole. 2 de novembro de 1815, ele foi um matemático, filósofo britânico, criador da álgebra booleana, fundamental para o desenvolvimento da computação. Olha só que interessante. Você tem aqui nessa tabelinha aqui a entrada AB, né? E aí você tem quando você coloca A01, aí você tem E 0 com falso, falso com falso. Você vai ter na lógica E, você vai ter falso ou falso. Aí você tem isso aqui, são vários operadores: and, or, shor, NAND, NOR. Então você tem, por exemplo, falso e verdadeiro. Um seria verdadeiro e o 0 falso, tá? Vamos colocar assim. Pra quando você fala uma coisa ser falsa e verdadeira, ele não vai funcionar pro AND, porque o AND ele precisa que os dois sejam verdadeiros, tá? Então olha só que interessante, né? Então ele vai dar 0, mas no caso do OR ele vai dar verdadeiro, porque ou um ou outro. Se um ou outro tiver verdadeiro, né? Ele vai dar verdadeiro. Então esse George Boole aqui, ele foi um cara que estudou isso e a gente usa isso o tempo inteiro com os algoritmos, né? Continuando, vocês já viram falar do Hollerith? O pessoal fala, o meu Hollerith. Então, na verdade, o Hermann Hollerith, ele foi o cara que ele criou o cartão, utilizou o cartão perfurado, tá vendo aqui? 1860. Um americano, ele foi empresário norte-americano, principal impulsionador do leitor de cartões perfurados, que eu tinha até falado para vocês. Principal forma de entrada de informações nos computadores da época, os mainframes, né? Foi também um dos fundadores da IBM. Conhecem a IBM? Precursor do processamento de dados. Construiu o primeiro computador mecânico. Dito mesmo que lia cartão, né, gente? Então, para quem não conhece, eu coloquei aqui, isso aqui é um cartão perfurado. Através, a máquina lia isso aqui, através dessas perfurações aqui, tinham várias informações armazenadas, tá? Olha só que interessante, aqui a gente já está começando a ver uma coisa mais avançada. E aí nós temos o Alan Matheson Turing. O Alan Turing, ele foi um matemático, cientista da computação e criptoanalista. O cara, vocês já viram falar da máquina de Turing, né, pessoal? Turing foi altamente influente no desenvolvimento da moderna ciência de computação teórica, proporcionando uma formalização dos conceitos de algoritmo e computação com a máquina de Turing, que pode ser considerado um modelo de um computador de uso geral. Então a máquina de Turing, ela não descreve nada assim fisicamente, é um conceito de computador de uso geral. Inclusive tem até o teste de Turing, né? A gente pode falar um pouco mais depois. Ele foi um dos responsáveis por descobrir como quebrar o código de criptografia da máquina de comunicação alemã Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele tem até um filme sobre isso, né? Que é bem interessante. O Alan Turing, ele quebrou lá, tinha aquela máquina que os alemães utilizavam para poder passar informação codificada, e ele conseguiu quebrar esse código dos alemães, tá? Então, para quem tiver interessado, tem um filme sobre isso, é só procurar aí o filme sobre essa máquina Enigma e o Alan Turing. Eu não me lembro aqui de qual que é, depois se eu puder eu vou colocar aqui para vocês na edição, tá? Muito importante isso aqui, tá? Pode ver que a coisa foi caminhando, não foi uma coisa automática, né? E aí nós temos o John von Neumann, nascido em Budapeste, depois ele foi para Washington, né? Em 1957.
Foi um matemático húngaro de origem judaica naturalizado estadunidense. Contribuiu na teoria dos conjuntos, olha só que a gente usa pra caramba, análise funcional, teoria ergódica, não sei o que é isso, mecânica quântica, olha isso, hein? Ciências da computação, economia, teoria dos jogos, análise numérica, quer dizer, o cara era o cara, né? E ele é considerado um dos mais importantes matemáticos. E na verdade, o John von Neumann ele propôs essa arquitetura von Neumann, né? E é a arquitetura que a gente usa realmente até hoje nos computadores que a gente usa normalmente, que tem uma memória, uma unidade de controle, uma unidade de processamento, um acumulador, entrada e saída. Então, um computador, na verdade, ele é isso aqui, ó. Se você olhar essa figura aqui, você tem, hoje em dia a gente tem mas hoje em dia os computadores são mais modernos, são mesmo, mas assim, ele vai ter uma memória, ele vai ter uma unidade de controle, que é uma CPU, junto da CPU. Antigamente era até separado, você tinha aqueles 8087, né? Que era um chip de, acho que era 8087, que era um chip de cálculo, para fazer cálculo. Hoje você tem vários chips, né? Você tem uns que engloba tudo, mas não importa, ele vai ter o chip que controla e vai ter as unidades de entrada, você tem mouse, tem teclado, você tem microfone, você tem câmera, você tem um monte de coisa, e você tem as coisas que é saída, você tem impressora, tela, dispositivos diversos de saída. Então assim, é a mesma coisa, tá? Só mudou, os dispositivos ficaram mais avançados, mas tudo segue isso aqui. Tirando os computadores quânticos que eles estão desenvolvendo agora, os computadores que nós utilizamos seguem aqui esta arquitetura proposta por John von Neumann, tá? E aí vamos falar um pouco também, o pessoal gosta muito de falar disso aqui também, das gerações, né? Aí você tem, o pessoal dividiu assim, ó, primeira geração, segunda, terceira e quarta, que é essa que nós estamos, né? O pessoal fala em quinta, mas a maioria da parte teórica por aí fala até a quarta, tá? Primeira geração, 1951 a 59, computadores com circuitos e válvulas, como o ENIAC. O ENIAC, acho que depois eu tenho uma fotinha dele ali na frente, né? Então começou com válvula, tá? Depois teve a segunda geração com os transistores, né? Os transistores são aqueles componentes que eles chamam de estado sólido, né? São pequenos componentes que eles fazem a mesma coisa da válvula, só que como ele era bem menorzinho e ele era um componente em estado sólido, que eles consideram um componente em estado sólido, ele pode ser miniaturizado cada vez mais para depois que a gente vai entrar na terceira geração, que vai ter os CIs, que são os circuitos integrados. Tá? Então os primeiros computadores tinham muito esses circuitos integrados aí, antes dos microchips que a gente utiliza hoje. Tá? Inclusive eles tinham até assim o CI tal, com tantos milhões de transistores, né? Mas a gente não precisa de falar sobre isso, né? A quarta geração, que é de 1975 até hoje, microprocessadores, softwares integrados, dispositivos móveis, que é a geração que a gente está, né? E alguns autores também dizem que tem uma quinta geração, que é o supercomputador, avanço em multimídia e robótica, mas eu acho que não, tá? Vamos falar aqui porque a gente está tudo com microprocessador mesmo, eu creio que seria até a quarta geração, na minha modo de ver. Mas isso aqui pode ser debatido, né? O ENIAC aqui, né, que eu até coloquei aqui. O ENIAC foi construído por uma equipe da Moore School da Universidade da Pensilvânia e entrou em funcionamento em fevereiro de 1946. A equipe coordenada por Hermann Goldstein contava com John Eckert, John Macaulay e a partir de 7 de agosto de 1944, com a colaboração do John von Neumann. O ENIAC dispunha de 18.800 válvulas, 16 tipos diferentes, 6.000 comutadores, 10.000 condensadores, 1.500 relés, 50.000 resistências e vai por aí, né, gente? Então, para operar eles, o pessoal ligava, né, conectando diversos circuitos, né, e as válvulas faziam lá aquilo que eu falei para vocês. A válvula permite que você armazene estados, ligado, desligado, ligado, desligado. Então você conseguia fazer cálculos utilizando essas válvulas. E eles falam que eles usavam o ENIAC, esses computadores, para poder fazer cálculo de trajetória de míssil, entre outras coisas, tá? Então isso aqui é uma válvula, tá? Então até naquelas TVs antigas, bem antigas mesmo, né? Eu gostava muito de ficar abrindo aqui para poder ver como funcionava.
Então, você tinha esses dispositivos aqui, nesses bulbos de vidro aqui, dizem que foi inventado, inclusive, por acaso, né? Não sei se essa história é verdadeira, mas dizem que, acho que foi o Benjamin Franklin, né? Que inventou quando ele estava mexendo com a lâmpada, e que ele verificou que se ele mexesse lá, ele colocou entre os dois filamentos que ele estava lá, ele colocou um terceiro filamento, que quando ele mexia no terceiro, ele jogava a corrente no terceiro filamento do meio, ele conseguia alterar a corrente que passava entre os dois filamentos. Então ele conseguia fazer controle da corrente. Então eles dizem que a válvula foi inventada nesse experimento lá do Franklin. Então eu não sei. Mas basicamente era isso aqui, tá? Esses aqui são alguns modelos que tem, né? Da válvula. E depois da válvula aí teve os transistores. E você pode ver que ele tem 3 perninhas. E é a entrada, a saída e uma de controle. É a mesma coisa, o transistor meio que ele faz a mesma coisa da válvula. Ele permite você controlar a corrente através de você mexer a tensão aqui em um desses pinos. Eu não sei se é o do meio, mas isso não importa. O que importa é que você consegue controlar o estado, a corrente. Você pode, por exemplo, falar, agora não vai estar passando corrente mais quando eu jogo energia aqui no pino X, que é o pino de controle, tá? Então, através disso, você conseguia fazer estados diferentes, flip-flops, que são armazenamentos de estado. Quando você consegue armazenar estado, você tem uma memória. Quando você tem uma memória, você pode ler aqueles estados. Uma vez que você lê aqueles estados, você pode fazer cálculos, você pode fazer diversas coisas. Inclusive, depois a gente vai ver que os processadores vão seguindo ali a memória, e quando o processador ele tem lá instrução número 10. Aí quando ele vê que tem lá o bit lá que diz que a instrução é número 10, ele faz coisas diferentes. É assim que funciona, por exemplo, a linguagem de máquina, tá? Aí depois você tem um circuito integrado. E na verdade o circuito integrado, ele contém diversos milhões, milhares, começou com centenas, depois milhares, depois milhões, depois bilhões, até você chegar, né? E você tem de transistores dentro, né? Então esses circuitos integrados, aí você tinha uns que eram memória, outros que eram circuitos de tipo um Z80 da vida, que ele é um CI é um processador, né? E você cria computadores com ele, é o processador central. Aí você tem vários circuitinhos desse aí que você poderia ser a memória. Então assim, depois que inventou o CI, o negócio deslanchou mesmo. Se eu não me engano, isso aqui a gente tá na terceira. Deixa eu ver qual que é aqui. Terceira geração, né? E agora a gente já vai passar para os microprocessadores. Aí já tem um microprocessador, né? O microprocessador ele já é praticamente a parte principal aqui, digamos assim, que vai controlar tudo, né? E ele vai controlar os dispositivos de entrada, de saída, circuitos de memória, né? Através do microprocessador ele controla tudo. Então aqui já chegou praticamente onde nós estamos hoje. Então você pega lá o 8086, você pega o Z80, eles eram microprocessadores e ficavam na unidade central lá de processamento dos computadores, tá? Então ele conseguia controlar a memória, tava tudo ligado no barramento, que a gente chama, né? Para quem aí é da área de eletrônica vai saber muito mais do que eu, mas você tem aquele barramento na placa do computador. Aí tem um barramento que ele fica conectado ali, onde todo mundo fica compartilhando esse barramento. Então, através de alguns pinos que ele tem, ele selecionava a memória, ele conseguia mandar informação para a saída, ele conseguia ler a entrada. Então, cara, era muito legal isso. Então, continuando aqui, hardware de computador, componentes principais do computador, lá, CPU, memória, dispositivo de entrada e saída. Olha o barramento ali. Então, você tem aqui a CPU dentro dela, lá, Central Process Unit, ela tem os registradores da CPU. A gente pode até ver isso depois num cursinho de Assembly, a gente pode fazer. Eu tenho certo conhecimento de Assembly, então a gente pode estudar juntos aqui um pouco aí de Assembly, ou até dos 80, que eu acho bem simples, ou então 80 e 86 também, que é a base para os computadores que a gente usa hoje, né? Teve 8086, depois teve 80386, 486, 586, depois aí são processadores depois 16 bits, depois 32 bits, depois agora 64 bits. Então você tem aqui, tá vendo, tudo dentro da CPU. A CPU controla a memória principal,
E através desse barramento aqui, ela controla armazenamentos secundários, que são os discos de armazenamento permanente. Porque quando você desliga o computador, a memória RAM ela apaga, né, gente? Então, como que fica aquilo que você gravou? Então, através dessa unidade de controle aqui, ele mandava um sinal pro disco aqui e aí gravava a informação para ser recuperada depois, né? Bem legal, né? Então, isso aqui é bem interessante você conhecer, viu, galera? Isso aqui eu já vi até cair em prova aí de algumas, tipo da Petrobras, umas coisas, eles colocam uns negócios assim até hoje. Porque, digamos assim, vamos chamar isso aqui de filosofia da computação, né? É importante você ter um contexto geral para você não ficar perdido e você fica até num nível muito alto de abstração, né? Não é nível, melhor ou pior, é nível de abstração. Você pega uma linguagem, uma excelente linguagem igual o Python, por exemplo, você nem se preocupa muito com isso, né? Mas ainda hoje são utilizadas a linguagem C, por exemplo, você precisa conhecer um pouquinho de memória, tá? E certos dispositivos que você utiliza, né? Se você trabalhar numa empresa, por exemplo, que desenvolve drivers, aqueles drivers que vêm para você, para uma controladora, né? Eu comprei aqui essa câmera que eu estou usando aqui com vocês aqui da Logitech, ela tem um driver. E esse driver, ele precisa de ter conhecimento um pouco mais de baixo nível de abstração, ou seja, ele tem que conhecer as portas de entrada e saída, como que ela funciona. Então é utilizado muito a linguagem C para esse tipo de coisa, tá? Em alguns, inclusive, são feitos até em assembly, tá? Mas então é bom ter esse conhecimento, sim. E aí, gente, como que funciona tudo isso? A base para isso, pra gente depois continuar, são os bytes e o bit, que começa com bit. Lembra que eu falei com vocês? Que você tem o bit, né? O que é o bit? O bit é a menor unidade de armazenamento que a gente tem, que é ligado e desligado, né? Então você tem aqui, através dessa imagem aqui, né? Você tem vários bits. E juntando 8 desses bits, você vai formar um byte. O byte, ele é fundamental para vocês entenderem, né? Porque você tem, através desse byte, você tem um código, e esse código você faz um monte de coisa com ele. Você armazena, por exemplo, como que você armazena um número na memória do computador, né? Ele é armazenado com uma sequência de bytes. Como é que eu armazeno o número 1? Você vai ter tudo zerado aqui, e o primeiro byte aqui vai estar 1. Como é que seria o número 2? Vai ser esse segundo bit aqui, contando da direita para a esquerda, ele vai estar ligado e o outro desligado. Então são comutações de bits que você consegue armazenar. Inclusive a tabela ASCII, você pega, por exemplo, o código da letra A, que é 65. Quando você vê uma letrinha A na tela, é o código 65. Mesmo nas tabelas mais novas, que a pessoa usa, mas aqueles principais códigos ali, né, da tabela ASCII são mantidos, né? E então o código 48, por exemplo, é o número 0, 49 é o número 1, e assim sucessivamente, tá? Então tudo tem a ver com bits e bytes, tá? Então, através desses bits aqui, que a gente começa lá atrás com os flip-flops, que é ligado e desligado, a gente criava esses circuitos flip-flops. Quem é da área aí da eletrônica, né, digital, sabe que é um flip-flop. Ele é um circuitozinho que ele armazena ligado e desligado. Se você juntar 8 flip-flops, você consegue armazenar um byte. Você consegue, se eu colocar 8 flip-flops um ao lado do outro, você consegue armazenar. E você vai ter ali um código ASCII armazenado. Olha que legal. Eu posso armazenar uma letra A ali naquele conjunto de flip-flops. E se eu tiver vários conjuntos de flip-flops, vou ter conjunto de 8 bits, eu posso escrever o meu nome. Entendeu? Meu nome, por exemplo, ele tem 8 letras. Então ele ia precisar 64 bits. Tá? Olha só que doideira aí. Então aqui eu tenho 1 byte, que é 8 bits. 1 kilobyte, que é 1024 bytes, tá? Então aqui não é 1000, é 1024. 1 megabyte, que é 1024 kilobytes, aí já é o mega, né? Gigabyte, que é 1024 megabytes. Terabyte, que é 1024 gigabytes. Aí tem pentabytes, aí tem um monte de bytes. Isso só vai aumentando, mas assim, até a mente da gente consegue segurar bem até o terabyte, pelo menos a minha, tá? Mas é muito importante aqui o byte, o kilobyte, o megabyte. É bem legal você ter aí, mais ou menos, né, a ordem de grandeza que isso representa para você, tá? E aí tem a tabela ASCII, né? A American Standard Code for Information Interchange.
É uma codificação por padrão usada para troca de informações, né? Isso quando a gente falar sobre protocolos, que eu pretendo fazer um tutorial, fazer uma conversa com vocês sobre protocolos, né? Para mim poder conversar com você, eu preciso de um protocolo. Então, a gente segue essa tabela aqui para poder conversar. Se eu mandar para você, por exemplo, o código 65, você vai saber que eu te mandei uma letra A. E eu posso mandar esse código 65 no formato de bytes. Eu posso mandar até um código de fumaça usando o código Morse. Ali, se eu mandar 65, você vai saber que é. Então eu preciso de uma tabela. Então essa tabela mapeia um conjunto específico de caracteres, letras do alfabeto inglês, números e sinais para uma série de números entre 0 e 127. Tá vendo? Essa tabela original, né, gente? Inclusive, caracteres como esses aqui, ó, caracteres binários, né? Eles não são imprimíveis, ou seja, você não é uma letra, mas eles são usados em comunicação, tá? Olha lá, por exemplo, o código LF, que é o Line Feed, que a gente é o código 10, e o CRLF, já viram falar? O CRLF, que é o retorno do carro, mais a mudança de linha. Tem o CRLF. A gente usa isso o tempo todo. Se vocês pegarem um texto aí no Notepad++, e vocês derem Enter numa linha, e depois mandarem mostrar, vai aparecer lá o código CRLF. Ele geralmente não é visível, mas ele é um código que usa. Então tudo vem dessa tabela ASCII. Até o código 32, que é o código do espaço, o espaço ele é imprimível, por incrível que pareça, né? Mas ele é invisível, embora imprimível. Interessante, né? Mas a tabela ASCII é isso aí, galera. E aí tem rede de computadores e tudo, né? Mas vamos ficar por aqui para não ficar muito extenso, né, gente? Depois eu vou fazer uma continuação desse curso, tá? Ou desse tutorial, ou dessa conversa. Ah, mas eu queria agradecer a todos vocês que porventura estão vendo esse vídeo. Eu peço a vocês que compartilhem. Se vocês quiserem se inscrever no canal, o nosso canal tá aí para vocês aí. Mas então, se vocês puderem compartilhar e clicar aí em gostei se vocês gostaram, né? E divulga aí na rede de vocês aí se vocês acharam que é interessante, tá? O canal ele vai ter muita coisa legal de computação. Eu também tenho alguns vídeos tocando violão. Se quiser assistir, você assista, tá? Eu gosto de música. Eu não sou cantor, não sou músico, não sou nada disso, mas é um hobby que eu tenho. E eu pretendo falar sobre coisas aí, vai ter alguns vídeos até sobre cachorrinho também. É um canal diversificado, mas voltado mais à parte de computação, informática, tecnologia, de linguagens de programação diversas e principalmente solucionar problemas, porque nós como programadores aqui, a gente vem para solucionar problemas e não para poder se perder num mundo de linguagem de programação. Isso é muito importante. Então um abraço a todos vocês e até a próxima. Estaremos juntos aí, se Deus quiser. Tchau.